lideranças. E o Brasil e os Estados Unidos estão negociando um acordo de cooperação contra organizações criminosas durante essa crise na Venezuela. O governo Lula está articulando com a administração de Donald Trump um novo acordo de cooperação internacional com foco no combate às organizações criminosas e ao tráfico de drogas. As conversas ainda estão em fase inicial e quem vai trazer essa informação para nós é o nosso César Feitosa. César, vem para cá, por favor. Já tem um tempinho que isso está acontecendo, né? Como é que estão essas conversas, um momento delicado para elas acontecerem? É isso, Raquel. No fim do ano passado, né, em dezembro, fim do ano passado, como se fosse semana passada ainda era ano passado, né? Mas no fim de dezembro, o presidente Lula telefonou para o presidente americano Donald Trump para falar de outros assuntos e ele acabou abordando um pouco sobre quais seriam os interesses nessa tentativa de construção de um novo acordo de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, pensando única e exclusivamente no combate a organizações criminosas, facções, inclusive brasileiras, não só pensando em questão de drogas, mas ele é um pouco mais amplo. Organizações criminosas, por exemplo, ligadas a combustíveis, por exemplo, que aqui no Brasil nós temos várias e agora a Polícia Federal avança em investigações sobre esses casos, também estariam dentro desse grande acordo de cooperação, com um objetivo de tentar facilitar um pouco a troca de informações e as possíveis soluções que cada país pode dar, especialmente em questões relacionadas à lavagem de dinheiro. E por que isso é muito importante? Porque todas essas conversas iniciaram depois dos Estados Unidos começarem a dar os seus primeiros indícios de que voltaria a ter o foco nas suas ações estratégicas de defesa e de soberania, pensando especificamente no hemisfério ocidental, e mais especificamente ainda na América do Sul. Então, a gente ontem trouxe aqui alguns detalhes, alguns trechos da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos que falavam nessas cooperações, em tentar criar um ambiente um pouco mais seguro, mas também um pouco mais estável para os Estados Unidos diante desse aumento da influência da China, da Rússia e de outros países nessa região que é próxima geograficamente dos Estados Unidos e que agora tem sido vista novamente como a sua área de influência. Então, quando o Brasil começou a ver esse movimento dos Estados Unidos em um interesse maior sobre as facções criminosas brasileiras, as organizações criminosas daqui, especialmente o Comando Vermelho e o PCC, houve então um movimento do governo brasileiro ali no fim do ano passado para tentar apresentar uma solução conjunta. A gente via ali os Estados Unidos começando a mostrar os seus dedos ali nessa interferência na Venezuela. Agora, mais recentemente, o Donald Trump tem falado sobre possível invasão na Colômbia. Se fala muito também sobre Bolívia e Peru. E o Brasil praticamente se antecipou a todo esse movimento de guerra às drogas, que tem sido muito intenso do governo Donald Trump, nessa tentativa de construção de uma cooperação internacional. O que foi visto dentro da Polícia Federal, dentro da Receita Federal e que agora tem sido utilizado nesses documentos que circulam nessas negociações entre Brasil e Estados Unidos? Muitas empresas nos Estados Unidos que têm sido criadas nesses últimos meses, nesses últimos anos, são prepostos brasileiros das organizações criminosas que estão aqui. Aqui se pratica o crime e para lavar esse dinheiro do crime brasileiro, muitas dessas empresas desses integrantes dessas organizações criminosas estão indo para os Estados Unidos e esse dinheiro acaba voltando para o Brasil por meio dessas empresas criadas nos Estados Unidos, fazendo investimentos no Brasil. E um outro caminho também tem sido empresários que têm morado fora. Um caso muito marcante é o do Ricardo Magro, o dono da Refit, que mora em Miami e que tem sido investigado no Brasil por sonegação fiscal de quase 30 bilhões de reais. E muito desse dinheiro que a Polícia Federal entende que pode ser fruto de lavagem
que Ricardo Magro usa nos Estados Unidos é exatamente desse dinheiro dessas organizações que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Então, a ideia aqui, pelo lado brasileiro, é facilitar a troca de informações entre as administrações brasileiras e americanas para direcionar, mostrar quais são as empresas americanas que estão sendo criadas e que têm dinheiro oriundo da lavagem do dinheiro do crime praticado no Brasil. E tentando também fazer a recuperação desses valores para o território brasileiro. Enquanto os Estados Unidos têm dois interesses também muito fortes nessa negociação. O primeiro é evitar que facções criminosas brasileiras e de outras regiões aqui da América do Sul se instalem nos Estados Unidos e também melhorar o controle de armas ilegais que têm chegado nos Estados Unidos, muito inclusive aqui da própria América do Sul, da América Latina como um todo. Então, esses são os interesses colocados e o contexto, né? Essa questão dos Estados Unidos querendo se aprofundar muito nessa guerra às drogas. E aí um último ponto só que eu acho interessante e que entra também um pouco nesse caldo desse contexto todo que tem sido colocado. No ano passado, veio ao Brasil o chefe do Comando Sul Militar dos Estados Unidos, inclusive o chefe que era responsável pelas operações militares que aconteciam na Venezuela, porque ele fica responsável por toda a América Latina e Caribe. E quando ele veio para cá, ele queria ver exatamente um batalhão pequeno, específico, que ficava no Acre, muito próximo da fronteira com o Peru e com a Bolívia. Quando ele veio, ele tinha dito muito claro para os generais brasileiros que o objetivo era ter mais informações, uma visão mais detalhada sobre como se dava o combate pelos militares desse tráfico internacional de drogas, Bolívia, Peru e Brasil. Os chefes militares brasileiros acharam isso super estranho, porque geralmente não se vai um chefe militar americano para um batalhão, que é comandado por um oficial de baixa patente. Ele geralmente vai para os grandes comandos militares. Então, os brasileiros acharam aquilo super estranho e decidiram levá-lo, oferecer ele a ir até o comando militar da Amazônia. E ele acabou rejeitando essa proposta, não foi à Amazônia, não ficou sabendo de nada sobre o combate ao tráfico de drogas feito pelo Exército Brasileiro. Isso aí já dava um sinal de que essa política intervencionista dos Estados Unidos na gestão Donald Trump poderia de alguma forma afetar o Brasil. Então esse acordo de cooperação que tem sido negociado é uma forma do governo brasileiro de solucionar isso tudo numa relação ganha-ganha, ganhando nessa questão do combate ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro, enquanto os americanos ganham mais uma parceria nessa tentativa de aumentar sua influência na América do Sul. Raquel. Muito interessante essa apuração, César. Inclusive, pode render muitos frutos, especialmente para essa cooperação, para você conseguir pegar sonegadores que vivem fora do Brasil. Caso do Ricardo Magro, como você citou, que foi alvo de uma operação enorme aqui no nosso país.